gente tá falando dos demônios, né? Uhum. Agora vamos falar dos anjinhos, os alimentos anti-inflamatórios, né? Que eles teriam efeitos benéficos, tal, na articulação, efeito sobre os radicais livres, sobre as Exato. enzimas inflamatórias, etc. Me fala um pouquinho do que você considera como alimentos anti-inflamatórios essenciais. Vamos lá. Alguns deles, né, eu falei aqui, mas depois eu vou passar um pouquinho sobre eles de novo, mas eu acho que um dos primeiros ali, principais, é a questão do ômega 3. O ômega 3, ele também é um anti-inflamatório natural excelente, ele é encontrado em peixes, né, então atum, sardinha, salmão, porém, a biodisponibilidade e a quantidade de ômega 3 nesses alimentos talvez não batam tudo que a gente precisa ali, pensando em quantidade ideal, né? Pensando em vegetais, a gente tem a linhaça, a gente tem a chia, que também são fontes ali de ômega 3. O ômega 3, ele tem dois ativos nele, né? Que é o EPA e o DHA. O EPA ajuda muito nessa questão da inflamação crônica de baixo grau e o DHA ajuda muito nessa questão da memória, da cognição. Então, é uma suplementação que vem ganhando bastante pontos aí, não só para essa questão articular, mas também na questão da inflamação como um todo, né? De memória, cognição. Então, é uma suplementação que ganha meu coração, assim, e é difícil eu não passar para o paciente pensando ali em saúde. Sobre o ômega 3, é importante a gente salientar também a questão da concentração de EPA, porque um comprimido de 1 grama de ômega 3 que a gente comprar na farmácia dá a impressão de ser bastante. Tem gente que toma um comprimido só. Exato. Então, tem estudos aí dizendo que a gente precisa de pelo menos 2 gramas de EPA por dia para artrose e para quando a pessoa tem doença reumática. Até 4. Chega até. Então, assim, é importante, quando a pessoa comprar o suplemento, ela olhar o rótulo e ver o quanto tem por comprimido de EPA para ela fazer a conta, né? E essa questão da posologia é uma coisa que eu tenho sempre salientado muito para os pacientes, porque é muito isso. A gente sempre coloca na receita, 3 cápsulas, no caso do ômega 3, né? Que tem algumas questões ali, algumas marcas específicas que tem mais ou menos gosto de peixe e tudo mais. Sempre tento em consulta ajudar o paciente a achar a melhor opção, porque o ômega 3, uma questão que os pacientes têm muita dificuldade é que fala que fica com gosto de peixe, às vezes fica com aquela irritação ali no estômago, mas tem algumas marcas específicas que trabalharam bastante para que isso não acontecesse. E eu friso muito na consulta, quando eu entrego o planejamento para o paciente, o quanto ele deve tomar, quais horários, porque a gente fala, né, toma ômega 3, e ele vai achar exatamente isso, que é uma cápsula, mas não, a gente salienta que são 3 cápsulas por dia em média, né, então, para dar essa dosagem de EPA necessária.